Milagres atuais. Histórias impressionantes do poder de Deus, escrito por Lauren Wade. Olá, vamos para o capítulo 4. O título é O Cavaleiro Vestido de Branco, escrito por Minon Ham. A tarde estava extremamente quente e sufocante. O trote dos cavalos levantava nuvens de poeira que se espalhavam por toda a parte, cobrindo o rosto dos cavaleiros exaustos. A trilha levava montanha acima ao longo do Quíndio, a grande faixa central dos Andes colombianos. Os pés empoeirados de Harold Brown batiam em sua bolsa, contendo 12 dos 15 livros colocados nela. Quando ele e Túlio partiram da capital havia mais de uma semana. As vendas não tinham sido nada animadoras. Harold ficava se perguntando se afinal teria sido uma decisão acertada dedicar algum tempo depois do período das aulas na faculdade naquele ano de 1917, viajando pela América do Sul, vendendo literatura cristã. Ele precisava de dinheiro para manter durante o 5º ano do curso teológico, mas certamente algo mais forte que dinheiro o havia levado à Colômbia. Ser o primeiro a pisar ali fazia tudo valer a pena. Sim, ele seria o primeiro adventista do 7º dia a percorrer aquelas trilhas da Colômbia com a mensagem do advento. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz. Ele havia lido em Isaías 52:7, e agora o sonho se tornava realidade, ele estava ali. Naquele momento, só percebia as patas dos cavalos que se erguiam penosamente, remexendo a poeira. Ele nunca havia imaginado que viajar a cavalo seria tão cansativo. Túlio, um moço colombiano que ele havia contratado para acompanhá-lo, também já estava bastante desanimado. E o que Harold poderia fazer para animá-lo? Algumas das casas por onde passaram nunca tiveram um livro de qualquer espécie. A maioria das pessoas eram muito pobre. Harold percebia agora que os homens dessa região da montanha tinham bem poucas perspectivas. Eles estavam mais interessados em cerveja e em jogar o tejo. Ao ver como era triste a situação na taberna de onde haviam acabado de sair, Harold ficou pensando nos 8 ou 10 homens descalços, com sombreros pretos de feltro, ponchos de lã cinza sobre os ombros, com os olhos avermelhados por causa da cerveja e da aguardente, uma bebida acertadamente chamada de água de fogo. Eles falavam e gritavam durante o jogo de tejo. Quando os 2 colportores chegaram, era mais ou menos parecido com o jogo de ferraduras americano. E Harold decidiu ficar olhando os homens lançarem as ferraduras. Nesse jogo, porém, as estacas utilizadas como alvo eram cobertas com pó de pólvora, e cada lance vencedor provocava o som de uma explosão. As explosões e os gritos inflamados dos jogadores faziam o local parecer um campo de batalha. Harold e Túlio aguardaram até que o jogo acabasse e os homens voltassem para o galpão aberto da taberna, coberto de sapé, para mais uma rodada de drinks. Então os moços amarraram os cavalos e entraram também. Os homens ficaram espantados quando os 2 explicaram que não bebiam aguardente nem mesmo cerveja. O proprietário então gentilmente ofereceu-lhes água, indicando um barril que tinha para armazenar água da chuva através da casa. Os mosquitos fervilhavam à volta do barril, e quando a filha do dono do bar trouxe a água em um totumo, uma cuia feita de uma espécie de fruto da região, a água tinha um gosto ligeiramente amargo. Harold esperava que não tivesse muitos parasitas. Ele havia aprendido sobre as amebas nas aulas de biologia, que quando passavam para dentro do corpo de uma pessoa, poderiam provocar todo tipo de sintomas desagradáveis.
Com a sede parcialmente saciada, Harold tirou os livros e começou a mostrá-los àqueles homens no melhor espanhol que conhecia falar, que era, na verdade, ainda bastante entravado e hesitante. Falou sobre os benefícios daquela literatura. Todos se reuniram em torno dele, divertindo-se com o sotaque e com sua engraçada maneira de falar. No entanto, quando o colportor perguntou quem gostaria de adquirir um exemplar do livro, o clima mudou. A safra de café foi muito pequena e eu acabei de pagar a conta da minha cerveja ontem, disse um deles sorrindo, maliciosamente para o dono do boteco. Estou liso, deixando reduzir um grande dente de ouro com uma falha de cada lado. Harold voltou-se para um jovem que tinha uma aparência sincera e parecia ter boas intenções. Se eu pelo menos soubesse ler, disse o moço encolhendo os ombros. Um homem alto com um grande bigode preto cuspiu no chão imundo. Este livro me parece com alguma coisa feita por um diabo de protestante. Um diabo protestante, disse ele zombando. O que eu deveria fazer com isso, senhores? Levar para casa e colocá-lo na mesa ao lado da vela e da imagem da Virgem que eu acho? Assim, quando o padre vier batizar meu filho mais novo e levar a coleta das 2 galinhas que eu lhe prometi, não ficará surpreso ao ver a minha nova biblioteca. E todos riram ruidosamente. Acho que vocês 2 são os primeiros protestantes que tivemos a honra de ver por estes lados, acrescentou ele, deleitando-se na aprovação de todos, e sabemos muito bem o que fazer com vocês. Ele fechou um pouco os olhos. Suas mãos, como que distraidamente, começaram a deslizar pelo cabo do facão que tinha pendurado do lado esquerdo. De repente, sua mão direita moveu-se como um relâmpago e os afiados gumes de uma faca de mais de 30 centímetros brilharam à luz do sol. Deu alguns golpes contra a estaca que servia de alvo para o jogo e colocou novamente a faca na bainha. Harold observou-o passando a língua nos lábios, todo satisfeito, como se tivesse acabado de marcar um ponto muito importante. E eu entendi claramente o que ele quis dizer, pensou Harold, colocando novamente os livros no alforje. Ele e Túlio montaram nos cavalos e puseram-se a caminho outra vez. Durante o trajeto, ele se perguntava sobre o que era pior, o calor sufocante da tarde anterior ou o frio que penetrava até os ossos àquela altitude nas montanhas, quando o sol se punha atrás dos Andes. Ficava imaginando também onde ele e seu companheiro iriam pendurar as redes naquela noite. Uma aldeia da qual haviam ouvido falar, do outro lado da encosta que estavam subindo. Mas qual seria o propósito de tudo aquilo? Eles cavalgaram em silêncio por longo tempo. Harold esperava não encontrar mais os homens das montanhas por enquanto. Estava muito desanimado para fazer o mesmo discurso outra vez. Entretanto, agora havia um homem lá em cima na trilha. Parecia ter parado para deixar o cavalo descansar e estava esperando que os moços o alcançassem. Buenas tardes, senhores. No mesmo instante, Harold notou que aquele estranho era diferente dos outros homens que eles haviam encontrado. Para começar, ele estava vestido de um branco impecável e em meio àquele deserto que era só poeira. Seu sorriso aberto e o rosto amigável refletiam confiança e integridade. Para onde vão, jovens? Para onde vocês estão indo, jovens? Sua voz era muito agradável e polida. Estamos tentando chegar à aldeia pela montanha antes de o sol se pôr. O senhor acha que vamos conseguir? Harold, Túlio e os cavalos estavam muito cansados. É um pouco distante, mas vocês chegarão a tempo. O estranho falava com voz grave e com segurança. Então olhou para o alforje de Harold. O que traz vocês até esta região tão distante? Perguntou educadamente. Estamos vendendo livros que contam a história da vida de nosso Salvador e de sua breve volta. Mas Harold ouviu a si mesmo, dando continuidade a uma conversa da maneira mais imprópria possível para o colportor.
Quase ninguém parece estar interessado em nossos livros. Acabei de decidir que vamos desistir desse trabalho. Por que ele disse aquilo? Ele nem havia admitido isso para Túlio. Talvez nem assim mesmo. E agora estava dizendo isso a um estranho? O homem sorriu para os moços e disse: Amigos, nem pensem em fazer isso. Existem mais famílias do que vocês imaginam esperando por essas boas novas. Deus vai guiá-los e lhes dará todo o êxito. Ele tirou o chapéu e acenou aos moços para ir em frente. Harold refletiu profundamente enquanto continuava a marcha. Como as palavras daquele homem estranho podiam tê-lo afetado tão poderosamente? De alguma forma, ele sentiu a esperança do êxito renascer mais uma vez no coração. No caminho, tiveram que contornar algumas pedras grandes que surgiram no solo e então começaram a descer por uma trilha íngreme ao longo de uma queda d'água, em pé, no cavalo e com os pés no estribo mais fundo que podiam. Mais embaixo, o córrego formado pela queda d'água bloqueava o caminho e eles tinham que atravessá-lo. Como já havia passado por tantos outros naquele dia, de repente a égua de Túlio, que estava mais à frente, tropeçou na beira do barranco, antes mesmo que o rapaz conseguisse pular. Cavalo e cavaleiro foram arremessados de cabeça para dentro da água e não conseguiram se levantar. Harold saltou do cavalo e correu para ajudar o companheiro. A égua de Túlio ficou exatamente como havia caído, com o pescoço dobrado embaixo dela, e a cabeça submersa e com água até os joelhos. Ela devia estar morta, imaginou Harold. E Túlio? Quem saberia? Túlio estava preso debaixo do cavalo morto. Ele teria que ser resgatado rapidamente ou iria se afogar se também não tivesse quebrado o pescoço na queda. Harold agarrou-se à cauda da égua e tentou balançá-la para desprender o amigo, preso debaixo do animal. O pesado animal não saiu do lugar. Ele lutou o quanto pôde, mas não conseguiu mover todo aquele peso 1 centímetro sequer. Na agonia do medo, tentando puxar e emburralar o animal, ele não percebeu a chegada do estranho, vestido de branco, até que ouviu uma voz vinda da beira do barranco atrás dele. Eu te ajudo, amigo. Eu te ajudo, amigo. Sem nem mesmo parar para arregaçar as calças impecáveis, ele entrou no córrego, agarrou a cauda do cavalo com uma das mãos. O animal parecia flutuar, saindo para fora do lugar onde estava o moço, e em seguida ele puxou Túlio pelos pés. O jovem estava consciente, mas parecia estar com muita dor. Oh, minha perna, disse ele quase sem fôlego. Não consigo ficar em pé. E caiu cambaleando na direção do homem que o havia salvado. Calmamente, o estranho passou a mão ao longo da perna machucada e então se afastou sorrindo. O que aconteceu? A dor passou, estou bem. Túlio estava tão bem quanto antes da queda e ficou olhando incredulamente para Harold e para o estranho. Sim, você está bem. Entretanto, precisa de seu cavalo de volta. O homem aproximou-se do animal que ainda permanecia quieto, com a cabeça dobrada contra o peito e embaixo da água. Ele tocou em um dos flancos do animal suavemente. Houve como que um estremecimento por todo o corpo. Então a égua se ergueu, deu umas bufadas e se levantou. Depois ficou parada calmamente diante de Túlio, abanando a cauda. Os moços tentavam encontrar palavras para dizer ao estranho, mas com um gesto de autoridade, ele fez sinal para seguirem o caminho. Vocês precisam ir longe ainda e têm muito a fazer. Já é tarde. Vão com Deus. Ele abençoará o caminho de vocês. Meneando a cabeça, os jovens arrumaram a bagagem e montaram nos cavalos, atravessaram o córrego em silenciosa admiração. Ao subirem na outra margem, eles se viraram para assinar ao estranho que havia ficado ali do outro lado do córrego para lavar seu cavalo. Não havia cavalo algum, nem homem algum que pudessem ser vistos em qualquer lugar. Naquele momento em diante, Harold Brown nunca mais duvidou de que Deus tinha um tesouro na Colômbia. Um
povo a ser buscado e preparado para a segunda vinda de Jesus. Nem podia duvidar de que dezenas e dezenas de outros pés seguiriam suas pegadas para a proclamação do Evangelho da Paz e vales daquele país. Hoje, há mais mensageiros pregando a tríplice mensagem angélica nas montanhas. Planícies e cidades da Colômbia como nunca antes. Caminham pelas trilhas no lombo de animais, dirigindo caminhões ou em ônibus lotados. Vão por canoas feitos de troncos, pilotam barcos velozes, voam em pequenos aviões ou grandes jatos. E com tal começo, poderia algum deles duvidar de que vão com Deus? No próximo vídeo, vamos falar sobre sua mão curadora. Capítulo 5. Espero você!